inovação transforma o mundo. Por isso, a Câmara de Ribeirão Preto está mais moderna, mais conectada e mais transparente. Novas tecnologias estão melhorando o trabalho do Legislativo e aproximando a Câmara de você. Seja presente. Vem ser moderno com a gente. Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. Está começando mais um programa Artesanato Sem Segredo aqui da TV Câmara de Ribeirão Preto. A técnica da nossa aulinha hoje é com guardanapo. É uma maneira diferente da gente aproveitar os nossos guardanapos. De antemão, eu queria agradecer, nesse tempo em que a TV ficou em recesso, eu tive viajando, eu fui para São Luís do Maranhão, então eu gostaria de mandar um grande beijo para aquele pessoal de lá que me recebeu tão bem. Eu fiz uma aula no ateliê da Lê. Um beijo para você, Lê, um beijo para a Liz, para todo o pessoal de lá. Eu quero mandar um grande abraço para vocês. Então vamos lá. A nossa de hoje, eu fiz ela com uma madeira de pinos. Ó. Deixa eu mostrar como ela é. Isso daqui é uma marquinha, né, do fabricante. Eu deixei ela crua para vocês verem, porque nós vamos aproveitar o desenho da madeira de pinos. Queria falar para vocês que é muito fácil de dar efeito em peças com pinos, porque qualquer coisinha que a gente faz já aparece esse efeito da madeira e fica muito bonito. Eu dei uma mão de uma tinta clarinha. Nesse caso foi esse tom aqui, ó, chama Vanilla, essa tinta. Vou esperar eles mostrarem para vocês. Vanilla, é um tom bem clarinho. Então eu dei apenas uma mão com a tinta bem aquarelada. Eu já passei pra gente adiantar. Então, o que acontece quando a gente tem um guardanapo, que a gente gosta muito dele e ele não cabe na extensão da peça que a gente vai fazer. Por exemplo, ó, esse guardanapo eu já usei uma parte, certo? Duas. Então ele vem 4 partes iguais. E eu quero usar essa parte aqui, ó. Se eu for usar ele assim, ele vai faltar aqui, vai faltar lá. Eu vou ter que pôr para lá, falta muito aqui. Então, eu vou fazer uma extensão desse guardanapo, usando os mesmos elementos que tem nele ou parecidos. Então, o que eu fiz? Eu recortei o guardanapo, ó. Eu já até trouxe aqui adiantado, mas vocês estão acostumados que eu sempre rasgo ele. Nessa técnica, eu não fiz rasgado, eu fiz cortado mesmo. Então, ó, eu tiro a metade aqui certinho, para não estragar a outra parte, para eu poder usar ela numa outra oportunidade. E eu venho tirando o desenho. Eu vou lá... Aquele mesmo jeito que eu já ensinei vocês a tirarem, a cortarem, né? Abre bem a tesoura e vai rodeando. Ó. Eu tô mexendo com a mão aqui, né? Mas vocês tenham paciência aí, porque fica difícil para filmar. Ó. E vou fazendo isso até o final. Tá? Vou recortar, vou tirar tudo isso aqui, deixar só a folhinha. Vou tirar aqui o caulezinho dele e tudo, vou deixar só a rosa mesmo. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Aí eu retirei a borboletinha também, que ele tem uma borboletinha na parte de baixo do guardanapo. Antes, eu dei uma estudada no guardanapo. Ele tem aqui, ó, um texto, assim, que a gente não consegue ler, né? Que não tem leitura. Então, eu preparei um stencil também. Deixa eu deixar ele de uma maneira que dá para vocês verem melhor. Deixa eu pôr aqui. Esperar eles mostrarem para vocês. Dá para filmar aqui, Douglas? Ó, ele não tem leitura, não dá leitura. Ele chama Poema Saudades, né? É Saudades, mas ele não tem leitura. Então, eu vou substituir
essas escritas que tem aqui. Então, toda vez que você for fazer um alongamento de um guardanapo, você procura elementos que tenha dentro do guardanapo que você consegue harmonizar e deixar ele bem parecido com ele. Você vai estender esse guardanapo. Então, eu recortei. O guardanapo sempre tem 2 películas. Eu vou molhar meu dedinho aqui numa colinha, para eu ver se eu consigo tirar aqui. Ó, quando a gente recorta, ele fica até difícil de tirar. Ele fica mais fácil quando ele é um guardanapo assim, bem velho, guardadinho. Aí ele fica bem fácil de tirar. Fora isso, ele fica difícil. Deixa eu pegar um pouquinho de cola. Eu já ensino para vocês como fica mais fácil tirar com cola. Ó, passei cola nos 2 lados do dedo. Aí vem aqui, ó, e faço isso aqui. Tá? Porque ele é muito delicado, então ele fica bem difícil de sair essa película. Às vezes a gente tem a sorte dele sair fácil, mas normalmente ele é mais difícil de sair, ó. Uma película eu já tirei, e agora eu tirei a segunda. Já vou tirar da borboletinha também. Ó, a borboletinha, a primeira película já saiu fácil, mas tem outra, não faz com essa outra película, porque depois ele vai descolar. Ó, passei cola dos 2 lados, ele gruda e abre. E sai ele certinho, tá ok? Nesse caso, eu vou colar com a goma laca. Eu não gosto muito de fazer decupagem com goma laca, porque ela fica muito marcada. Ela fica bem marcadinha aqui nas laterais. Se você fizer no MDF, você vai perceber que fica aquele brilho bem desejável aqui nas laterais do papel onde você cola, porque a gente tem que chegar até na beiradinha do guardanapo para ele colar direito. Mas na madeira Pinus, ela chupa essa goma laca, então ele fica muito bom da gente colar com ele. Então, ó, eu molho o pincel, é um pincel bem velho que eu tenho, próprio para fazer isso. A gente tem que lavar com álcool, tá? Não coloca teu pincel dentro da água, que você vai perder ele. Um tamanho menor, porque o guardanapo não é tão pequeno, né? Não é tão grande. Então, molho lá e venho aqui do meio para fora. Venho colando, ó. Capricho nas beiradinhas, porque vai ficar bem perceptível, mas depois a gente pode lixar, que desaparece completamente o brilho do guardanapo, da goma laca. Essa goma laca é uma goma laca incolor. Tem uma outra no mercado que tem um pouquinho de cor, né? Mas essa não tem não, tá? Porque se passar aquela, ele vai ficar envelhecido. A não ser que você queira dar um envelhecimento no teu guardanapo. Então, vai molhando. Não precisa de ter medo. Tem gente que tem medo de colar guardanapo com goma laca. Por quê? Porque ele rasga. Mas se tiver com quantidade suficiente de goma laca no pincel, não vai rasgar, tá? E aqui você pode ir alisando, ó. Você vai olhando assim, com a luz, né, a teu favor, e vem esticando. Molha de novo. Não precisa ser muita goma laca, mas teu pincel tem que estar carregado, né? Tem que ter uma quantidade boa para não rasgar ele, tá? Vem puxando sempre para fora, do meio para fora. Essas técnicas são técnicas, assim, bem fáceis, é técnica básica, né? É justamente para o pessoal que está começando agora. A gente traz aqui para o pessoal que está querendo trabalhar em casa, que não pode sair de casa. Essa é a intenção das nossas aulas. Ó, colei aqui. Aí eu aproveitei e vou colar aqui do lado. Naquela minha, eu colei na lateral. Então, ó, eu passo bem aqui nesse friso, né? Nesse canto aqui, na quina. E venho, ó, esticando. Aqui vai dar uma leve dobrinha. Como o espaço dessa dobra é pequeno, eu posso dobrar sem cortar. Mais do que isso, não sobreponha. Corte, porque senão ele vai soltar futuramente, tá? Ó.
ela seca quase que imediatamente e fica uma decupagem muito perfeita e muito protegida, né? Porque aqui você pode lixar, você pode fazer uma série de coisas por cima, porque a goma laca protege esse guardanapo. Eu vou colar a borboletinha também. Eu vou posicionar ela aqui, ó. Aí eu coloco ela onde eu quiser. É bacana essa técnica da gente desconstruir o guardanapo, porque depois a gente pode colocar os elementos onde a gente bem entender. Você tem um guardanapo, mas ele modificado, né? Você não vai encontrar um outro feito igual. Ó, eu posso colocar ela aqui, tá vendo? Se eu fosse ocupar essa parte, eu poderia colocar a borboletinha aqui. O que eu não poderia fazer se eu tivesse feito a decupagem do guardanapo inteiro. Vou pôr ela aqui, a mesma coisa, cola do meio pra cá. Eu tirei as anteninhas, tá, pessoal, da borboleta, que é muito difícil de recortar. Às vezes o pessoal recorta aquela anteninha e a hora que a gente vai fazer a decupagem, ela acaba até rasgando. Depois faz com uma caneta ou com um pincel liner, se você tem habilidade. Se não tem, pega uma canetinha, faz uma anteninha, vai ficar perfeito. Ó, do meio pra fora. Sem estresse. Vou virar para vocês verem. Tá? Aqui já aparece um pouco dos veios da madeira. A hora que eu fizer um aquarelado aqui, ele vai aparecer mais porque nós vamos lixar. Eu vou fazer nesse momento. Peguei os tons que combinava com o fundo do guardanapo. Eu procurei o mais próximo possível, né? Então, esse berinjela e um pouquinho do ocre. Então, vou pegar um pincel também de cerdas durinhas. Vou hidratar ele um pouco. Vou pegar bem pouquinho dessa tinta. E aí, eu vou observando se tá como eu quero ou não. Aí, eu posso fazer mais claro, mais escuro. Eu não lixei essa peça ainda, tá, gente? Eu só passei a tinta clara por baixo. Não tem lixa aqui ainda não, porque eu preciso desse rugoso da madeira para a hora que eu lixar aqui por cima eu tenho um efeito bem bacana, ó. Então eu vou fazendo isso aqui, uns lugares mais, ó. Agora eu tô passando aqui, ó. Se isso aqui tá colado com cola, quando eu passo a tinta aqui, ela abre tudo no guardanapo, estragando ele, e a goma laca não deixa isso acontecer. Ela impermeabiliza ele de tal maneira que eu posso colocar água com tinta por cima que ele não vai manchar. Então tem os seus benefícios também. Não esquecendo que quando a gente faz a decupagem com a goma laca, ela não perde aquela prensa do guardanapo, fica marcadinho. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando aí. Se você não está acostumado a fazer decupagem com guardanapo, o guardanapo vem com aquelas duas películas que eu tirei antes de eu decupar ele. Então, ele é prensado, ele não é colado nem nada, é prensado. Então, aquela prensa, quando a gente faz a decupagem com cola, ela some. Só que quando a gente faz a decupagem com a goma laca, ela não some, ela fica aparecendo. Mas ela tem só nas laterais, dependendo onde você pega o desenho, você nem pega ela. Então, o guardanapo fica perfeito. Ó, pintei as laterais também, tá vendo? Ó, aqui é um tom muito escuro na bandeja, mas a hora que a gente faz uma diluição, ele clareia e fica bem no tom que eu quero. Agora eu já vou usar esse ocre. Eu achei que esse ocre combina bem com o miolo do meu guardanapo. Ó, deixa eu pôr aqui mais perto para vocês verem, tá? Ele tem a ver. Eu poderia colocar verde também, se eu quisesse, tá? Que também tem a ver. O que não combinaria aqui seria vermelho, um azul, né? Eu acho que não ficaria bom, mas tendo as cores aqui dentro, você pode fazer com que cor você quiser. Você pode mudar o fundo do seu guardanapo usando os elementos que ele vem no papel. Ó, bem aguadinho. Aqui, procure entrar um pouco uma tinta dentro da outra para ficar um degradê bonito, sem ficar muito marcado. Sem ficar assim, metade berinjela e a outra metade ocre. Sempre molhando o pincel. Não esquecendo que a madeira,
ela também vai chupando essa tinta, né? Ela vai entrando na madeira, ó. Aqui, ó, eu vou entrar um pouco mais. Não deixa muito clarinho, porque senão depois, na hora que a gente lixar, vai sumir tudo isso. E quando secar também, a madeira vai absorvendo essa tinta. Então, procura tomar cuidado para não deixar muito claro, senão depois vai ficar sem efeito nenhum, tá? Então, aí é no meio termo. Então, ó, esse lado aqui eu fiz no ocre, né? Porque esse lado é ocre. E vim aqui e fiz, tá? Agora eu vou fazer aqui embaixo também. Pessoal, eu queria falar uma coisa para vocês. Quando eu venho na aula, que eu venho trazer uma aula, eu venho para ensinar a técnica e não é basicamente a peça. Porque as peças, elas são muito simples, mas a ideia é que vocês aproveitem a técnica. As técnicas que vocês podem olhar no YouTube, busca lá no canal da TV Câmara, tem também. Tem no meu e tem na TV Câmara. Você vai ver que tem muitas técnicas em cada uma delas, dicas. Se eu fosse fazer eu conseguiria fazer uma peça muito bonita, mas que não tivesse técnica nenhuma, apenas com decupagem. Mas toda aula você pode observar que vai ter uma técnica diferente. Ó, deu para entender o que eu fiz? Fiz embaixo, ó, eu fiz isso daqui, toda a lateral. Depois eu vou tirar isso aqui. Agora, eu vou dar um tempinho para essa peça secar, eu vou arrumar a minha mesa e a gente volta de um intervalinho bem rapidinho, tá? Não sai daí não. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O pessoal fala que o ano mais demorado de todos é 17 para 18. Porque é aquele tempo que parece que vai mudar tudo. Vou fazer 18 anos, vou ter meu carro, vou sumir no mundo. Aí, numa dessas vezes, aconteceu um acidente. Eu capotei o carro, eu me machuquei bastante. O carro ficou muito destruído, muito destruído. Eu coloquei o cinto em questão de 15 segundos antes. E foi até porque eu estava correndo, eu vi que eu estava correndo e eu pensei, pô, por que eu tô sem cinto, assim, sabe? Naquela adrenalina eu fui lá e botei o cinto. Senti o Código Nacional de Trânsito na pele. Eu fui salvo por esse código, fui salvo pelo cinto. Talvez se o Congresso não tivesse aprovado essa lei, eu não estaria vivo. Eu não estaria aqui para contar essa história para vocês. Código de Trânsito Brasileiro. Mudou para você, mudou para o Brasil. O Congresso faz parte da sua história. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado.
Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Eu fui vítima de violência doméstica familiar por 10 anos. Como ele mesmo chegou a dizer para mim, olha, como é bom te bater, como é bom te espancar, como é bom te ameaçar, com cesta básica eu pago. Quando ele me bateu pela última vez, que eu não esqueço, porque precisou de uma reação de um filho contra essa violência, eu falei, não, agora chega. Nós temos uma lei especificamente para mulheres, né, que nos defende, que nos ajuda. No primeiro momento, eu senti que a justiça estava com as mãos para trás e amarradas. Mas com a lei, eu senti a justiça com as mãos desamarradas e abertas para me acolher. A Lei Maria da Penha deu voz à mulher. Lei Maria da Penha. Mudou para você, mudou para o Brasil. O Congresso faz parte da sua história. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta para dar continuidade à técnica. Então, ela já secou, tá vendo? Com uns minutinhos ela já tá seca. Eu vou agora colocar, eu vou integrar, né? O estêncil à peça. Então, eu vou ampliar o meu guardanapo nesse momento. Vocês percebem que aqui tem umas letrinhas, ela tá de frente para mim. Deixa eu levantar para ver se dá para aproximar um pouquinho. Consegue enxergarem? Aqui tem umas letrinhas. Eu vou tentar usar esse espaço porque ela vai ficar bem mais harmônica. Então eu vou fazer isso aqui, tá vendo, ó? Ele quase que dá bem certinho. Então essas letrinhas vai ser a minha referência. Então eu vou posicionar ela aqui, aproveitar lá, porque lá também eu vou colocar stencil. Então, ó, esse espaço aqui, ele tá vago, então é ele que eu tenho que preencher, né? Então, eu vejo aqui certinho, ó, eu acho que assim ficou bom. Então, eu vou pegar um pincel desse, do cabo amarelo, pequeno e reto. Eu acho que para a letra, esse pincel é melhor do que o pincel pituá,
tá? Eu vou usar o tom berinjela. Então, eu carrego o pincel, daquele mesmo jeito que a gente já tá acostumado a fazer stencil, descarrega ele bem. Ó, se você não sabe fazer stencil, nunca fez, eu vou te mostrar direitinho, ó. Você carrega o pincel e tira todo o excesso, porque o excesso entra debaixo desse desenho e vai borrar. Você não vai ter um desenho nítido. Vai ficar bem borrado e vai estragar o teu trabalho. Então, tem certeza de que tá bem sem tinta? Então, aí que você vai pra peça, tá? Então, ó, pincel em pé. Quando você faz com movimento circular, que é desse jeito que eu tô fazendo, ele fica um pouquinho mais translúcido. Ele fica assim, transparente e ele dá um pouquinho de efeito. Quando você faz batidinho assim, ele fica com mais cobertura e ele fica um pouco mais chapado, tá? Então, eu prefiro fazer assim. Eu chego até bem pertinho do desenho, posso até ultrapassar um pouquinho, porque ele vai ficar bacana. Ó, pincel em pé, sempre em pé. A gente gasta pouquíssima tinta quando usa stencil, porque tem que ter pouca tinta no pincel. Ó, chego até um pouquinho dentro, sem invadir muito a figura, mas não paro muito na beiradinha, não. Vou carregar de novo pro pessoal que não sabe fazer stencil. Carrega de um lado, carrega do outro, tira o excesso, pra lá e pra cá. Movimento circular, batidinha, de jeito que você tire todo o excesso do pincel. Aí volta lá. Se você quiser uma mão mais forte de tinta, você posiciona novamente após a primeira camada e passa de novo, mas nunca faz muito forte porque vai vazar, tá? Ó, já fiz a primeira parte. Olha que bacana, já integrou. Agora eu vou posicionar de novo com essas duas letras de referência, essas frases. Vou lá. Procuro a melhor maneira, ó, assim ficou bom. Carrego de novo, tiro o excesso de novo e volto. Minha referência é o papel, tá? Deixo bem retinho e venho fazendo o movimento novamente. Com calma. Com cuidado para não estragar, porque nós já estamos na fase de acabamento. Um trabalho nunca vai ficar igual ao outro. Você pode ter um guardanapo parecido com de uma outra artesã, mas o seu vai ficar assim, diferente por conta de que você desconstruiu ele e fez da sua maneira, né? Colocou cores. Então, ele vai ficar diferente do guardanapo, mas usando a mesma ideia. Ó. Vai fazendo. É bem gostoso fazer stencil. Existem vários modelos. Todas as coisas que eu uso aqui, pessoal, os materiais, se vocês quiserem saber, me manda um e-mail. É islastania@hotmail.com. Aí eu dou os endereços e vocês procuram, tá? Ó. Olha que bacana. Eu acho que eu já vou parar por aqui. Nesse momento, como o stencil seca muito rapidinho, eu vou pegar uma lixa. Essa daqui é uma lixinha 150, que a gente encontra em casa até de tinta. Tem também, é uma lixinha das clarinhas, ó. Eu prefiro trabalhar com ela. E uma 400 para dar acabamento. Essa já é uma lixa diferenciada. Eu trouxe os dois modelos para vocês não ficarem sem fazer, porque não encontra essa lixa aqui, tá? Essa lixa é muito boa, você lava ela, reaproveita. Quando você vai lixar uma área grande, ela não esquenta a mão, como essa faz. Mas dá para você fazer com essa também, tá? Então, agora eu vou lixar. Eu vou dar um desgaste. Eu venho na peça e faço isso aqui.
Vou dar uma limpadinha para vocês darem uma olhadinha para ver se consegue enxergar o efeito. Ó, nesse momento eu posso passar aqui em cima do guardanapo, ó, com um pouquinho mais de delicadeza, porque essa lixa é um pouquinho mais grossa, né? Então eu venho aqui, ó, fazendo aparecer um pouco mais os veios da minha madeira e deixando um degradê bonito com essa lixada, porque quando a gente lixa, a gente dá um efeito. Ó, lixa as laterais também. Eu não sei se daí vocês conseguem enxergar o efeito que ela dá. Mas se vocês fizerem de perto, dá pra ver muito. Aparece mais a madeira e fica mais bonito. Ó, já vou aproveitar, dobrar a minha lixa e vou tirar aquele excesso de guardanapo que ficou aqui na lateralzinha. Olha como essa peça é rápida e simples de estar fazendo. Ó, com um acabamento perfeito aqui na lateral. Ó, aqui já apareceu um pouquinho mais o veio da madeira. E para dar um acabamento de toque, então nós vamos passar a lixa 400. Vem aqui e faz isso aqui, ó. Eu lixo ele todo. Quando você fizer isso aí em casa, você vai perceber que o guardanapo fica um pouquinho esbranquiçadinho. Se você quiser que a cor volta, você passa um pouco mais de goma laca ou você inverniza com verniz spray, porque o verniz spray vai voltar toda essa cor dele, tá? Eu gostei muito que ele tenha ficado desse jeito. Agora eu vou pegar um recorte de madeira, porque a gente nunca para, né? A gente sempre quer agregar mais elementos de enfeite. Vou pegar a mesma tinta, essa chama berinjela, vou carregar o rolinho. Viu como eu aproveitei toda a tinta que eu pus aqui e coloquei pouquinha tinta. Deixa eu pôr aqui nesse, ó. Eu ponho ele aqui em cima e faço isso aqui. Olha que fácil que fica pintar o chipboard dessa forma. Ou você pode usar uma buchinha dessa, dobra e vem fazendo batidinhas. Tá? Quem não tiver esse rolinho, pode fazer com a buchinha também. Segura ele. Feito. Já pintei. Para colar ele na peça, eu vou usar cola branca extra, tá? Olha que bonito que ele vai ficar. Muita gente, nesse momento, deixa o trabalho todo sujo aqui atrás, porque passa cola, e quando você coloca a cola, ela fica transparente, mas fica um brilho muito feio embaixo. Então, eu vou ensinar uma outra maneira de vocês colarem esse chipboard. Vai fazer isso aqui, ó. Vai esticar a cola, isso aqui é cola branca. Ó, esse pincel tá muito macio para fazer isso. Vou usar um pincel desses de cerdas mais durinhas, tá? Para eu não estragar meu pincel. Então, ó, eu abro a cola, pego o chipboard, coloco aqui em cima. Vocês esperam secar, né? O meu tá molhado, porque eu acabei de fazer. Eu vou até apertar ele com o rolinho. Vem aqui com cuidado. Ó, ele fica com cola aqui atrás. Sem nenhum excesso, tá? Se você ver que não tem em algum lugar, volta, aperta ele de novo, ó. Ele tá todinho com cola. Fica bem bacana. Aí eu venho aqui, posiciono do jeito que eu quero. Isso aqui é uma madeira. Esse aqui é um chipboard da Dona Arteira. Olha que lindo que fica. Aproveitando essa colinha, eu coloquei aqui embaixo um acabamento com uma rendinha de algodão. Então, eu vou aproveitar, ó, a mesma cola. Eu fazendo isso, eu deixo meu trabalho muito limpo. Só aperto
Venho aqui, passo a mão e deixo secar. Naquela minha peça, olha como fica perfeitinho. Naquela minha peça pronta, eu tenho um cabide aqui, que eu fiz ele como se fosse um cabideiro. Eu não tinha outro do mesmo tamanho, mas eu trouxe, eu vou até tirar do papel para vocês verem. É de lata isso aqui, é uma pessoa que faz, é um reaproveitamento, ela faz de lata mesmo, aquelas latas grandes de óleo, ela faz as dobraduras, né, e monta uma florzinha. Esse até daria para pôr aqui, se fosse para um lavabo, não ficaria feio, olha que bonito. Tá? E eu coloquei essa renda dessa cor justamente para combinar com essa cor que ela já veio, porque eu gostei muito e não quis mexer nela. E achei que ficava harmonioso. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, como nós ampliamos o guardanapo. O guardanapo é assim, nós deixamos ele um pouco parecido, mas aproveitamos todos os elementos, sem colocar nenhuma outra coisa que não fosse o guardanapo aqui na peça. O guardanapo custa muito em conta e é um material muito fácil de trabalhar. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E convido vocês a estar assistindo, curte a página da TV Câmara de Ribeirão Preto. Tem lá no meu Facebook é canal Tânia Islas, ele está lotado, eu peço que vocês curtam a página, tudo que é de artesanato. E as nossas aulas aqui da TV Câmara, a gente coloca lá, chama Artesanato Sem Segredo. Eu espero vocês numa próxima aula, fiquem com Deus e até mais.